Olá, tudo bem? Eu sou a Ivonete Piccoli e estou aqui para poder compartilhar com você o primeiro vídeo que eu me propus a fazer numa série, numa jornada, numa maratona de 12 dias consecutivos de compartilhamento de técnicas e ferramentas de metodologia que são capazes de contribuir com o desenvolvimento e a transformação da vida das pessoas. Assim como aconteceu comigo, assim como tem acontecido com a vida dos meus coaches, dos meus mentorados, dos meus clientes. Eu estou muito feliz que você está aqui e tomou a decisão de assistir a esse vídeo. E eu já vou iniciar explicando o seguinte, para você que está me conhecendo pela primeira vez, primeira oportunidade que nós estamos juntos, na descrição do vídeo eu vou colocar maiores informações a respeito da minha formação, da minha atuação, com o que eu tenho trabalhado. Porque o nosso grande objetivo aqui é aproveitar o pouco tempo que nós teremos para realmente compartilhar conteúdo, conhecimento, aquilo que possa agregar na sua vida de maneira que você possa começar a aplicar tão logo você encerre esse vídeo para começar a trazer percepções diferentes de todo o contexto em que você está inserido. Vamos lá? Então é o seguinte, quando eu começo a condução dos trabalhos de uma turma ou de um processo individual, a primeira técnica, a primeira ferramenta que eu apresento ao meu coachee, ao meu mentorado, é a técnica da permissão. E, inclusive eu quero já aqui adotar essa técnica contigo, por quê? Eu quero que você se permita, ao longo desse vídeo, e inclusive dos outros que serão postados e compartilhados, e que eu acredito verdadeiramente que você vai assistir, que você utilize essa técnica. Em especial, inclusive com as palavras que eu vou me utilizar durante essas apresentações, essas considerações que eu vou fazer. Até porque pode ser que talvez alguma palavra que eu venha me utilizar aqui, ela não seja exatamente a palavra que você utilizaria no seu vocabulário. E o que eu quero que você faça? Eu quero que você se permita substituir essa eventual palavra que eu venha a utilizar para uma que tenha melhor sentido, que esteja dentro de um contexto e uma compreensão melhor do conteúdo que eu quero compartilhar com você. A técnica da permissão, eu gosto muito de definir ela e explicá-la a partir de uma frase. Então a frase é o seguinte: o seu jeito é o jeito certo. E aí quando você analisa, lê essa frase ou escuta ela pela primeira vez, nossa, é de encher inclusive a bola, né? O meu jeito é o jeito certo. E aí de repente assim, ó, eu não quero que você aqui tenha qualquer interpretação equivocada a respeito dessa expressão. Até porque um dos exercícios que a metodologia desse desenvolvimento, que é muito difundida, né, muito difundida e conhecida como coaching, ela não seja distorcida do que de fato ela é. Então assim, quando a gente utilizar algumas expressões, é importante que você busque a fundo o que realmente isso quer dizer. E vamos começar justamente pela técnica da permissão, de você olhar para essa frase e buscar nas entrelinhas o que realmente ela quer dizer. Quando eu digo para você, o seu jeito é o jeito certo, eu tenho para mim que essa frase ela está incompleta, porque a frase correta, a frase completa seria assim: o seu jeito é o jeito certo ou não. E eu vou além, porque foi uma das coisas que me impactou muito e marcou muito a minha trajetória aí, que já tem mais de 3 anos nessa caminhada de desenvolvimento, de transformação, de aprendizado. Foi quando o meu formador, o Amarildo, pessoa por quem eu tenho uma estima e uma consideração muito grande, um profissional que eu admiro muito, quando ele chegou e falou assim, no nosso primeiro dia, o primeiro encontro: vocês sabiam que não existe o certo e errado? Gente, quando ele falou isso pra mim, foi pra acabar, né? Porque você pensa, da formação que eu venho, o contexto que eu trabalho, enfim, como assim não existe o certo e errado? Né? O que é certo, enfim. E por muitas vezes eu me vi, inclusive, intolerante num contexto de achar que eu sou a dona da razão e o meu jeito é o jeito certo, exatamente como a frase quer dizer. E de repente eu precisei me permitir fazer uma interpretação mais profunda do que realmente isso quer dizer. Porque assim, ó, realmente não existe o jeito certo e o jeito errado. O que existe é o jeito de cada um. Então, quando eu falo para você que o seu jeito é o jeito certo, eu não quero dizer que o meu é errado. Porque pode ser que talvez o meu também seja o jeito certo.
E aí, como fazer diante dessa situação? Eu gosto muito de uma imagem que tem e que, fazendo a edição aqui, eu vou colocar ela inclusive para vocês. Enquanto eu vou explicando aqui, provavelmente a imagem vai estar para vocês. Mas é para que você entenda que, digamos que sejam duas pessoas posicionadas, inclusive como nós estamos aqui, né? Um de frente para o outro, uma de frente para a outra. E aí, de repente, eu me proponho em pegar um papel e nesse papel fazer o número 6. E aí é isso que eu faço, eu pego uma caneta e faço o número 6. E aí eu olho para esse número e eu vejo o número 6. E aí você já consegue acompanhar o meu raciocínio e compreender que você que está de frente para mim não vê o número 6. A não ser que você se permita se colocar no meu lugar e buscar o meu ponto de vista, você vai estar vendo o número 9. E aí essa imagem que está sendo colocada aqui para você agora é exatamente isso que ela retrata. Quem está certo e quem está errado. Quem que vai estar certo e quem vai estar errado diante de uma posição em que quando eu olho para o número, eu vejo o número 6 e quando o outro olha, vê o número 9. Nós poderíamos levar horas discutindo a respeito disso. E nós estaríamos tratando a respeito de pontos de vista diferentes. Tanto é que tem coisas que na vida não vale a pena discutir, é ou não é? Cada um tem o seu ponto de vista. Porém, tem pessoas que elas insistem em querer ter razão. E elas querem estar certa a qualquer custo. E isso às vezes inclusive gera um conflito, um momento que eu acredito que você já deva ter se visto diante dele. Quando uma pessoa está discutindo com você, que ela discorda de você e ela começa a dizer o seguinte para você: você não está me entendendo, não é isso, você não está me entendendo, você não está me entendendo. Tudo que essa pessoa quer nesse momento não é que você entenda ela, é que você concorde com ela. E aí, diante desse momento, dessa discussão, Ivonete, o que fazer? Qual é a saída? Uma saída bem simples. É quando você se posiciona na discussão e você fala assim: olha só, eu entendo exatamente o que você está dizendo, eu só não concordo com você. E aí, de repente, você se posiciona e a pessoa fica: opa, não, eu te entendo, eu entendo que é isso, assim, 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 só que eu não concordo com você. Então, numa discussão, geralmente o que o outro quer é que você concorde com ele, que ele está certo, que o jeito dele é certo. E aí, de repente, na metodologia do coaching, na metodologia do desenvolvimento humano, é você poder ampliar a tua visão e perceber que ainda que você esteja vendo o número 9, na posição que eu estou, na condição que eu estou, nas crenças, nos valores que eu tenho pela vida, eu penso diferente. A minha visão é diferente, o meu posicionamento é diferente. Mas não quer dizer que eu não deva respeitar, inclusive, o posicionamento do outro. Então, eu costumo, inclusive, dizer, a partir também de conhecimento, de coisas que eu fui buscando, fui lendo, fui compreendendo e fui aprendendo com tantas pessoas, né, as quais compartilharam conhecimento e eu, utilizando a técnica da permissão, me permiti aprender mais a respeito daquilo, inclusive, que eu achava ou acreditava que eu já soubesse. Então, permissão é extremamente importante. Quando a gente diz assim, que o seu jeito é o jeito certo ou não, enfim, é você compreender que o elemento flexível é o que domina o sistema. Então, quando eu ouvi isso, né, eu acho que fez tanto sentido que eu, por muitas vezes, usei isso como frase de status. O elemento flexível é o que vai dominar o sistema, é aquele que vai se colocar na posição do outro, vai ter a visão do outro. Então, assim, permita-se olhar para tudo que a gente vai vivenciar nesses 12 dias, inclusive buscando essa permissão de se colocar num ponto de vista diferente, analisar o contexto de tudo que vai ser compartilhado com você, mas em especial, tudo aquilo que você já traz com você. Não tem nada que eu vá compartilhar aqui que seja mais valoroso, mais importante do que a própria bagagem que a tua experiência de vida, a tua vivência vai trazer. Então, é você, inclusive, compreender que o seu aprendizado aqui, ele vai ser significativo, ele vai partir daquilo que você já sabe. Tem pessoas que acabam rindo, brincando com esse contexto, quando nós explicamos que na metodologia do coaching, você já tem as respostas e a mim, como profissional, só vai caber fazer as perguntas certas. Essa é uma forma de desenvolvimento
de você conseguir conduzir uma pessoa à reflexão, assim como eu fiz agora, quando eu compartilhei com você a imagem onde os dois personagens estando posicionados, você tem uma percepção, expande a sua mente a respeito de algo que até então parecia tão óbvio, mas fica mais óbvio ainda, de você entender que, às vezes, ainda que a pessoa tenha um pensamento diverso do meu, não quer dizer que eu esteja errado, também não quer dizer que eu seja a dona da razão. Então você pode ter certeza que você vai ouvir muito a Ivonete falar: o seu jeito é o jeito certo, ou não. E aí me permitam então dizer o seguinte, ó, viu? Permissão, permita-me, sempre. É uma permissão, a permissão inclusive de você ter escolhido estar aqui e não estar fazendo qualquer outra coisa que você poderia estar fazendo durante o momento que você está assistindo a esse vídeo. Até porque eu também entendi nessa caminhada toda que me trouxe até aqui, que toda escolha que nós fazemos na nossa vida, ela implica numa perda. O fato de você ter escolhido estar aqui assistindo a esse vídeo, você deixou de fazer outras coisas que, quem sabe, talvez pudesse até, num primeiro momento, parecer ser mais interessante, ser mais divertido ou sei lá o que, mas assim, que não vai trazer para você o que eu tenho certeza que a sequência, inclusive, desses vídeos trarão para sua vida. E eu quero também aqui trazer e compartilhar algo que foi como um marco nessa caminhada de transformação. O que eu tenho para mim e tomei para minha vida como uma filosofia e que hoje faz com que eu tenha uma compreensão melhor das coisas que acontecem. E elas têm a ver com os ensinamentos que estão conectados com as 4 leis espirituais da Índia. Então eu vou retomar isso, eu vou falar de novo, porque difícil, né? Assim como você está buscando trazer para cá o que tem de melhor, a sua história, toda a sua experiência, a sua bagagem, me permita compartilhar com você algo que é muito relevante e importante também para mim. Algo que eu tomei para mim como uma filosofia de vida. Um grande aprendizado que foi como um marco para a minha história. Na minha primeira formação, no primeiro encontro que eu tive, setembro de 2016, meu formador Amarildo, ele me ensinou essa grande lição que eu trago comigo até hoje e estejam certos que eu vou levar por muitos anos, e é algo que eu compartilho com as pessoas que estão próximas de mim, pessoas que às vezes eu acabei de conhecer e que relatam uma situação, um desafio, um momento difícil que ela está passando, e tudo que eu tento conseguir é o número do WhatsApp dela para poder enviar, inclusive, esse texto que fala a respeito das 4 leis espirituais da Índia. E embora no primeiro momento, quando o Amarildo comentou que ele ia falar sobre 4 leis espirituais, santa ignorância minha, já me questionei, tipo, tô aqui para aprender ferramenta, técnica, coach, e o cara vem me falar de espiritualidade. E aí nada como schlep, né? Aquele momento que você respira, vamos aprender. E realmente foi o que mudou de maneira significativa a minha vida. Até porque assim, ó, a primeira lei espiritual da Índia, ela nos ensina que a pessoa que vem para nossa vida é a pessoa certa. Ninguém vem para nossa vida por acaso. Todas as pessoas que estão na nossa vida, que chegam na nossa vida, que partem da nossa vida, todas essas pessoas são as pessoas certas, praticando o bem ou não para nós, nos maltratando, enfim, nos prejudicando de alguma maneira, ainda assim terão sido as pessoas certas. Por quê? Porque as pessoas que vêm para a nossa vida, elas vêm para poder contribuir com a nossa evolução, para nos ensinar algo que nós precisamos aprender para a nossa própria evolução. Então aprende o seguinte, a partir de hoje, as pessoas que estão na sua vida, as pessoas que chegarão, as pessoas que partirão da sua vida, elas são as pessoas certas. Por pior que possa ser uma pessoa, por mais mal que ela possa ter lhe feito, a ideia é que você tenha uma gratidão por poder aprender com essa pessoa que está na tua vida ou que já foi da sua vida. Até porque assim, ó, ninguém é tão ruim na vida que não sirva nem como exemplo. Então, isso para mim foi um dos grandes aprendizados. E aí, também oriento que dentro daquilo que eu aprendi, não aplique essas leis de maneira isolada. A ideia é você fazer toda uma interpretação dessa situação em que você está inserido. Até porque a segunda lei, ela diz o seguinte:
Só acontece o que tem que acontecer. E aí pensa na criatura aqui ignorante, que essa, sem sombra de dúvida, foi a lei mais que eu tive maior resistência em aceitar, em compreender, e aí depois veio aquele momento em que minha mente expandiu e eu entendi e hoje compreendo, até porque o conhecimento que eu tinha em 2016 comparado ao que eu tenho hoje é bem diverso, então a mente expandiu, né, em relação a isso. Mas lá em 2016, quando o Amarildo falou pra mim, só acontece o que tem que acontecer, eu falei, ah tá, muito fácil isso, né? A pessoa simplesmente senta lá, torce que caia do céu, fica mentalizando, fica pedindo e o negócio vai acontecer ou não. É muito fácil, mas não é isso. Não interprete isso dessa maneira. Vai muito além. O que acontece é exatamente o que tinha que acontecer para te colocar na posição que você está, para fazer que você avance, quem sabe talvez para você dizer não diante de uma situação. As coisas acontecem de uma maneira perfeita, dentro daquilo que são os planos da vida para você. Então, eu entendi isso e a minha mente, o meu ego precisaram avançar e aprender mais a respeito disso para poder aceitar. E hoje eu tenho não um contexto simplesmente de aceitação, mas a compreensão, a consciência do que isso tudo representa na minha vida, inclusive quando hoje eu entendo alguém que utiliza perfeitamente o que eu também acredito, que é como dizer assim, ó, são os planos de Deus na sua vida. Então é isso que essa lei quer dizer, só acontece aquilo que tem que acontecer. A terceira lei, ela diz o seguinte, só começa quando começa. E é simples assim, as coisas só começam na nossa vida, os ciclos novos só se abrem, a gente só vai além, a gente só avança quando nós estamos preparados para que algo novo comece em nossas vidas. Então quando nós estamos preparados, aí então começará. E que bom, eu espero que esse vídeo seja o começo de um novo ciclo da sua vida, que você esteja preparado para entender que ele vai ser composto de momentos que virão ainda e que você está propenso, você está aberto a esse desenvolvimento, você vai se permitir avançar, ousar se conectar com cada um dos próximos vídeos que virão. O último, né, a quarta lei espiritual, ela diz o seguinte, só termina quando termina. E aí parece uma coisa tão lógica, né? Mas assim, olha que interessante. Tem relacionamentos que terminam na vida da pessoa e ela não aceita. Tem situações que são encerradas e a pessoa insiste e ela não aceita. Então, entende uma coisa. Quando algo termina nas nossas vidas, é simples assim. E é melhor que a gente deixe ir, enriquecido por tudo aquilo que você foi capaz de aprender com a situação que terminou. Até para que você possa avançar já enriquecido com toda a experiência, né, com todo o aprendizado que você obteve por conta do que você viveu. Resumindo então, 4 leis espirituais da Índia, que é uma filosofia de vida para mim, que eu aplico na minha vida, é por isso que eu dou um valor muito grande, tem um significado muito especial para cada pessoa que chega na minha vida. A pessoa que chega na minha vida é a pessoa certa. Só acontece o que tem que acontecer, mas eu faço tudo que está ao meu alcance, eu faço o meu melhor possível para alcançar os resultados que eu almejo para a minha vida. Quando as coisas começam, elas começam efetivamente, e quando elas terminam, é simples assim. Elas terminam, fecha o ciclo, para que algo novo venha para as nossas vidas. Pensando em tudo isso que eu compartilhei com você, eu quero te dar uma orientação que vai ser muito importante e vai nos acompanhar aqui até o 12º dia, quando a gente concluir toda essa jornada. Ao final de cada um dos vídeos, é um método que a gente utiliza, que eu utilizo, e que a minha formação assim, né, me conduziu para que seja, né, uma forma da gente fazer o fechamento de cada vídeo, de cada encontro que a gente vai ter. E eu vou fazer aqui agora para você. Lembra a pergunta que eu disse lá no início, que eu faria no final? Pois é, chegou o final desse primeiro vídeo e a pergunta que eu quero que você faça, analisando tudo aquilo que eu compartilhei aqui com você, é a seguinte: por que valeu a pena você ter assistido esse vídeo? Qual foi o aprendizado? O que você foi capaz de assimilar? O que você foi capaz de aprender? Qual é a lição que você está tirando por conta de ter se permitido assistir esse vídeo? E aí a orientação é o seguinte: assim como eu estou
buscando fazer o meu melhor possível, postando esse vídeo. Eu quero que você faça o seu melhor possível, que você vá nos comentários dessa postagem e você compartilhe ali comigo por que valeu a pena você assistir esse vídeo de hoje. Behold.